Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías capítulo 41. Diz assim, versículo 10 de Isaías 41. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a destra da minha justiça. Não temos por que ter medo, você não tem por que ter medo. Deixa eu falar um pouquinho desse contexto, dessa palavra, para você entender por que eu tirei ele desse texto e estou usando essa palavra. Nós hoje estamos orando pelo mês de agosto, na campanha 12 por 12, profetizando 2025. Isaías é um livro conhecido como o Evangelho do Velho Testamento por alguns. E ele foi escrito entre 740 e 701 a.C. Mas o interessante é que a tradição judaica cristã dá como autor do livro de Isaías o próprio Isaías. Ele é o autor do livro que leva o seu nome, Isaías. Mas os estudiosos mais modernos, e moderno não é da semana que vem não, os mais modernos um pouco, né, já da metade, um pouquinho antes do século para frente, e eles entendem que Isaías tem 3 autores. E eles dividem o livro em 3 livros. O proto-Isaías, que é o livro de Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, proto-Isaías. Ele tem o Deutero-Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. E ele tem o Trito-Isaías, que vai do capítulo 56 ao 66. Isso para nós pouco importa, mas é bom para você se localizar. E o capítulo 40, Isaías profetiza sobre o tempo do cativeiro. Mas Isaías profetiza isso aproximadamente 150 anos antes do cativeiro. Cativeiro babilônico, 70 anos, não é? Que foi levado lá, Daniel, Sadraque, Abdinego, e todo o povo foi levado pelo rei Nabucodonosor. Isaías profetizou sobre esse cativeiro aproximadamente 150, 140 anos antes de fato acontecer esse cativeiro, né? E o interessante é que o capítulo 40 de Isaías, ele está falando do retorno do cativeiro, do resgate do povo, né, saindo do cativeiro, voltando a ter uma nova vida, uma restauração, porque Israel é a nação escolhida de Deus. E você, ao ler o livro de Isaías, ou melhor, o capítulo 40, você vai perceber que há um desafio de Deus. Primeiro, ele chama as nações, chamam elas para ficarem em silêncio, ele chama de ilhas, ó ilhas, fiquem em silêncio, mas essas ilhas são as nações espalhadas pelo mundo, e ele desafia as nações a provarem que elas de fato são poderosas. E ele desafia também os ídolos, ele desafia os governos, e ele fala para Israel que Israel é o povo escolhido dele. E todas as pessoas que se levantaram contra ele, os reis do cativeiro, que levaram eles para o cativeiro, todos os inimigos de Israel iriam perecer, vão perecer. Isso não é só uma palavra, amados, que tem a ver com o Velho Testamento. Estamos vendo o que Israel está passando hoje. A gente precisa entender que nós estamos sim vivendo a nova aliança, nós estamos sim vivendo o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, mas nós não podemos esquecer que a salvação, ela veio dos judeus e continua a vir dos judeus, porque Jesus era judeu. A nação de Israel, ela só será destruída se Deus quiser. Historicamente, cientificamente, Israel não era para existir mais, porque é um povo pequeno, uma nação pequena, e desde que ela nasceu, até a volta de Jesus, ela vai viver guerras e mais guerras, ela vai viver assim. Isso é a palavra de Deus quem diz.
mas ela não pode ser destruída, porque Israel é o povo do amigo de Deus chamado Abraão. É o povo do amigo de Deus chamado Abraão. Do amigo de Deus, é o povo de Jacó. É o povo que Deus escolheu e que Deus separou. Mas se no Velho Testamento Deus tinha um povo escolhido e separado que proclamava o nome dele ao mundo de então, no Novo Testamento Deus também tem o seu povo, que é a igreja, e aí inclui eu e você. A igreja do Senhor também passa pelos mesmos percalços, pelas mesmas perseguições. Assim como o povo desobedecia, a igreja também desobedece. Assim como o povo também sofria, a igreja também sofre. Assim como o povo era um povo pequenino e humilhado, a igreja também, ela não é pequena, mas ela é humilhada. A gente precisa entender e pegar esse texto e adaptar para o nosso contexto e ver que ela pode ser usada e nós podemos aplicar na nossa vida como igreja. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu quero que você olhe essa palavra como se fosse algo para a sua vida, um projeto de Deus para a sua vida. Porque se no Velho Testamento Deus tinha o povo dele que era Israel, no Novo Testamento Deus tem o povo dele que é a igreja. E Israel e a igreja é um povo só diante do Senhor. E eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente tem dificuldade. Óbvio que existem algumas leis que é para Israel, que são para Israel. Mas a gente precisa entender que a promessa que Deus fez para Israel, de uma terra, de um céu, de um novo tempo, também é uma promessa que Deus tem para mim e para você, amém? E a gente precisa tomar posse disso, ler a palavra de Deus e saber aplicar na nossa vida essa palavra, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer e que Deus tem para nós. Pessoas que são transformadas, que crescem e que se moldam segundo a vontade e o padrão de Deus. Todos nós, eu e você, temos períodos na vida em que ventos batem, em que ventos vêm forte. Nós temos tempos de perdas, nós temos tempos de dissabores, nós temos tempos e fatores que fogem ao nosso controle, que fogem, escapam do nosso controle. Sejam consequências feitas ou causadas pelas nossas más escolhas, ou mesmo por fatalidades que acontecem por vivermos em um mundo caído. Quando eu olho para Israel e vejo, Israel foi levado para o cativeiro. O reino do sul, Judá, que teve a capital Jerusalém, e tem a capital Jerusalém, seu povo todo foi levado para o cativeiro. O templo, o lugar, o principal lugar da adoração, o orgulho santo do povo de Israel, era esse templo de poder adorar o Deus de toda a vida. Todos os utensílios do templo, todas as coisas que tinham, foi levado para o cativeiro. Nabucodonosor levou tudo e colocou no templo do seu Deus pagão. O templo foi queimado, foi destruído. Foi colocado fogo no templo. Mas como se não bastasse o templo, a cidade toda foi destruída. Os muros foram derrubados, ou pelo menos bem danificados. As portas de Jerusalém, as 12 portas foram queimadas, foram destruídas. Os jovens, adolescentes, jovens adultos, os mais fortes, os mais produtivos, homens e mulheres da época, foram levadas para servir ao rei e para servir a um povo pagão, numa terra que eles nem conheciam, e ficaram lá por 70 anos. Quem ficou na cidade? Os velhos, já não eram tão produtivos, os doentes, porque seriam um peso. A cidade empobrecida, o povo humilhado, envergonhado. Foi assim que Israel, na sua cidade, no seu bojo ficou, e isso durou 70 anos aproximadamente. Segundo a palavra de Deus, foi 70 anos, mas para eles voltarem a reconstruir, levou aproximadamente 100 anos no total. E por que isso, pastor? Porque o povo não entendeu o que Deus queria fazer com eles. Isaías profetizou o futuro do povo de Deus. Isaías declarou isso 150 anos aproximadamente, não é? Antes, falando de um futuro de reconstrução.
e ao mesmo tempo um futuro de justiça sobre os seus inimigos. Isaías não profetizou somente sobre o cativeiro, sobre o tempo do cativeiro, da prisão que eles ficariam, na prisão que eles ficariam, mas sobre a reconstrução, sobre o retorno do povo. Deus estava ensinando para eles ali, estaria ensinando para eles, melhor dizendo, que a idolatria, que adorar os ídolos, que confiar em outros deuses não os levaria a nada. Deus os levou para um tempo de humilhação. E o tempo de humilhação deles durou 70 anos. Mas Deus avisou 150 anos antes. Eles poderiam ter revertido todo esse quadro, mas eles escolheram não reverter. O povo sofrido, o povo humilhado, não é? Tem de Deus uma promessa de recomeço, tem de Deus uma promessa de retornar à sua terra. Porque no próprio Isaías 40 você vai ver que Deus diz que chamaria o seu povo de volta para viver debaixo do cuidado do Todo-Poderoso e Senhor de toda a terra. Recomeçar não é uma tarefa fácil. Recomeçar não é uma tarefa simples para ninguém. Recomeçar uma crise conjugal, recomeçar depois de uma crise conjugal não é fácil. Recomeçar depois de uma empresa quebrada não é fácil. Recomeçar depois de uma doença que nos debilita muito não é fácil. Recomeçar depois de uma crise relacional dentro da família não é fácil. Recomeçar depois de uma vida estabilizada, no emprego estabilizado, de repente tudo vira de cabeça para baixo e ter que recomeçar não é fácil. O recomeço não é fácil. Assim como fazer caminho de volta não é fácil. Mas quando a gente entende as razões pelas quais as coisas que nós não queremos nos acontecem, e quando nós crescemos dentro desse cenário, a gente pode nos agigantar e entender que esse processo é para que a gente cada vez mais entenda o tempo de Deus, o propósito de Deus e o amor de Deus em cuidar de nós. Recomeçar, como eu disse, não é fácil. Sair do cativeiro como Israel, agora eles iriam sair do cativeiro. Eu estou falando de uma projeção, amados. Eu estou falando de tudo aquilo que Deus está falando que faria com eles. Eles iriam sair da luta, eles iriam sair da dor, iriam sair da humilhação, eles iriam sair do medo, da vergonha. Não importa. O que importa agora é o futuro. E a palavra de Deus, através da boca de Isaías, é sobre o futuro, é sobre recomeço, é sobre uma nova história. O que importa para eles é que aquele tempo iria cessar. E esse tempo cessou. Jeremias fala disso. E a gente sabe que esse tempo cessou com Zorobabel, cessou com Esdras, cessou com Neemias, quando eles retornam com o povo. A primeira turma com Zorobabel, a segunda turma com Esdras, a terceira turma com Neemias. Eles voltaram. Isaías 40, ele fala de alguém que ele iria levantar, e os estudiosos entendem que era Ciro, outros projetam como Jesus, mas Ciro foi levantado, o grande rei pagão que Deus chamou. E por que Deus usou Ciro, um rei pagão? Porque ele é o Senhor de toda a terra, que governa sobre tudo e sobre todos. Não existe um governo que não esteja debaixo do poder de Deus. Pode não estar debaixo do cuidado de Deus, ou seja, que não ande debaixo da direção e orientação de Deus, mas que está debaixo do poder dele está. Por quê? Porque ele é o Senhor de toda a terra. E a gente precisa entender isso. E quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o livro de Neemias, de Esdras, a gente entende todo esse processo de Deus, todo esse trabalhar de Deus. E a palavra de Deus para o povo é exatamente essa palavra de Isaías 40:10. Não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você, não desanime, eu sou o seu Deus. Sou eu que vou fortalecer e vou ajudar vocês com a minha vitoriosa mão direita. Uma palavra dita antecipadamente para um povo que Deus já sabia que não iriam evitar o cativeiro, embora pudessem evitar. Mas eles escolheram não evitar. Porque é sempre assim. Quando o profeta fala de algo que vai acontecer,
E como nós não conhecemos o Kairos de Deus, o tempo de Deus, como nós estamos no Cronos, como nós estamos no tempo do limite, no tempo físico, a gente não consegue entender. Nós temos uma dificuldade de projetar o futuro, nós temos dificuldade de ter visão do mundo espiritual, nós temos dificuldade. Quando eu lembro de Eliseu, quando ele foi cercado pelo exército assírio, e o exército cercou ele, e o seu ajudante, o seu auxiliar, não é? Geazi olha lá para baixo e vê aquilo e fala: meu Deus, Senhor, o que nós vamos fazer agora, meu Senhor? Falando para Eliseu: o que a gente vai fazer agora? Os inimigos estão aqui em cima da gente. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do teu servo, para que ele veja o que eu estou vendo, para que ele enxergue o que eu estou enxergando. E os olhos de Geazi se abrem, e ele vê miríades e miríades de anjos do exército celestial do Senhor, pronto para esperar uma ordem de Eliseu, em nome do Senhor, não é? Em nome do Deus da vida. E quando ele faz isso, todo o exército fica cego. Ele entra com o exército em Jerusalém. O rei quer matar todos, ele diz: não, você mate os seus inimigos, esse você vai dar o que comer, o que beber, você vai ajudar eles, depois vai dispensá-los. E por causa dessa atitude, nunca mais houve guerra em Israel no tempo de Eliseu. Às vezes a gente não enxerga, nós temos muita dificuldade de vislumbrar o mundo espiritual. Nós somos tão terra, tão humanos, tão apegados ao pó dessa terra, que a gente não consegue sair dessa dimensão, enxergar o que Deus tem para nós. Não conseguimos olhar para o texto da palavra e projetar o futuro para que a gente consiga mudar o presente. Para que a gente consiga mudar o presente. Eu gosto de assistir filmes que falam sobre viagem no tempo, em que eles entram naquelas máquinas e vão ou para o passado, ou voltam ou para o passado, ou vão para o futuro, para tentar mudar uma cena do presente. Para mudar uma cena do presente, eles voltam lá no passado e eles tentam ajustar, tentam mudar para que aquela cena do presente não aconteça, ou aquilo que eles previram não aconteça. A gente tem uma máquina do tempo, é a palavra de Deus. Nós temos uma máquina que nos conduz para o passado e nos conduz para o futuro. Por essa máquina, a gente volta no passado e consegue mudar o presente. E por essa máquina, a gente muda o presente para não sofrer consequências no futuro. Essa máquina chama-se Palavra de Deus. Quando a gente olha para ela, quando a gente introjeta essa palavra no nosso coração, a gente entende isso. Como é importante. Louvado seja Deus por isso. Nesse processo de profetizar 2025, o que a gente precisa? Eu quero tomar essa palavra de Isaías e dizer para você: não tenha medo. Busque o Senhor, você vai encontrá-lo. Essa é a palavra que Deus está dizendo para o povo dele: vocês precisam me buscar. E lá no cativeiro, já no tempo do cativeiro, essa palavra de Isaías, ela é tão forte que o Senhor, em Jeremias capítulo 29, 13 e 14, o profeta Jeremias diz o seguinte: se me buscarem de todo o coração, e é Deus quem está falando através da boca do profeta, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor, acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Jeremias está dentro do cativeiro dizendo: vocês precisam ser corajosos, nós precisamos buscar o Senhor. Se nós queremos que esse cativeiro acabe, se nós queremos que o nosso futuro seja melhor do que está sendo, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos ser fortes.
Olhe para 2025, olhe o que aconteceu em 2024, não repita aquilo que deu errado, mas peça direção e orientação, declare um 2025 diferente, mas você precisa mudar o seu presente, buscar o Senhor agora, buscar o Senhor hoje. Ninguém que quer colher alface amanhã, planta semente amanhã. Ninguém que quer comer manga amanhã, planta manga amanhã. A gente sempre precisa lançar semente antes para colher frutos no futuro. A vida, amados, ela depende daquilo que nós projetamos para acontecer, a nossa fé em Deus. Mas quando a gente semeia vento, nós vamos colher tempestades, a gente sabe disso. Nós precisamos entender que Deus está levantando uma geração para viver o avivamento do Espírito Santo. Esse avivamento que Deus vai fazer em cada igreja, que Deus vai mover nas gerações, que trará fome e sede de Deus aos habitantes da terra. Eles vão querer experimentar o que você vai viver em Deus. Você precisa buscar e se preparar para aquilo que Deus tem. Deus já começou a derramar, a gente ouve o que Deus está falando, o som de muitas águas. Sabe, quando eu olho para a visão de Isaías, quando ele manda o seu servo subir a montanha e olhar para o lado do mar, e ele fala: o que você está vendo? Ele fala: eu não vejo nada. Sobe outra vez: o que você está vendo? Eu não vejo nada. Sobe outra vez: o que você está vendo? Eu não vejo nada. Sobe outra vez: eu não vejo nada. 7 vezes ele faz, e na volta, na última vez ele diz: o que você está vendo? Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele diz: desce, corre e avisa que está vindo uma grande tempestade sobre Jerusalém. Eu quero dizer o seguinte: na sua mão tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e vai vir uma grande tempestade de Deus sobre a sua vida, de glória, de graça, de poder, de unção, de avivamento sobre a sua vida. Mas você precisa parar de viver esse medo, de se constranger, de não se lançar diante de Deus, com medo de viver o que Deus tem. A igreja tem vivido momentos difíceis. Por quê? Porque ela não tem olhado para o Senhor, como Israel tem virado as costas para Deus. Assim também, amados, a igreja está virando as costas para Deus. Sabe por quê? E o que eu estou dizendo com virar as costas? Porque nós estamos oferecendo sacrifícios maculados ao Senhor. Deus fala isso lá em Malaquias: vocês estão me dando ovelhas maculadas, ovelhas feridas, ovelhas aleijadas. Vocês estão me dando adoração que não é sincera. Esse povo me louva e me adora com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Aonde está o seu coração nesses dias? Sabe, o povo precisou ir para o cativeiro para o coração deles voltar para o Senhor. O povo precisou ir para o cativeiro para que eles parassem de adorar Baal, Astarotes, Dagom, adorar os deuses pagãos, de fazer as alianças erradas. Às vezes a gente entra em cativeiros espirituais, nós entramos em pequenos cativeiros na nossa vida, e a gente não entende. A gente fala: meu Deus, por que isso? Sabe, hoje na era moderna, se eu posso assim dizer, hoje as pessoas, quando elas chegam num certo nível, vamos assim dizer, do processo penal, do processo jurídico, alguma coisa que eu não sou advogado, não posso falar com propriedade, mas eu sei que existe um tipo de liberdade. É a liberdade com a tornozeleira eletrônica. Você acha que uma pessoa que tem uma tornozeleira eletrônica está livre? Olha o conceito de liberdade absurda. Um cara que está preso, por exemplo, você vai ter uma prisão domiciliar, você não vai sair da sua casa. Esse cara tem um conceito de liberdade, ele acha que está livre. Claro que é melhor do que a masmorra, mas passarinho numa gaiola, embora ele cante e bate asa, ele não é livre. Quando tiram o nosso direito de ir e vir, nós não somos mais livres. Quando alguém está com uma tornozeleira no pé, ele não é livre, porque ele está monitorado.
Quando alguém está preso domiciliarmente, ele não está livre, porque ele não pode nem sequer ir no mercado, ir numa lojinha do lado, ele não pode passear com a sua família no shopping. Ele é uma prisão, um pouco mais confortável. A igreja de Deus tem vivido essa prisão. Algumas pessoas vivem nessa prisão. Elas vêm na igreja, elas celebram, elas adoram, mas elas ainda estão presas. E por quê? Porque elas estão presas? Porque elas estão presas em pecados que tiram a sua liberdade, que não fazem com que ela viva uma vida plena em Deus. Elas não conseguem projetar um futuro, elas têm uma vida que nós chamamos de amarrada. Tem crente que tem uma vida amarrado, é um amarrado, sabe, está preso. Eu oro e não saio. Eu nado e não saio da praia. Meu Deus, eu corro e não saio do lugar. Eu trabalho e não prospero. Pastor, o que está acontecendo? Eu sei, você está amarrado. Mas eu vou na igreja, eu canto, eu adoro, eu celebro, eu faço tudo. Então, Israel também fazia isso. Durante os 70 anos dele, eles cantavam, eles celebravam, eles criaram as sinagogas no cativeiro, mas não eram livres, não tinham liberdade. Lá no cativeiro eles construíram sim a casa de adoração, as sinagogas, foi lá que eles criaram as sinagogas. Lá eles cantavam, eles celebravam, mas eles tinham saudade da terra deles, eles tinham saudade, vontade de voltar para a terra. Eles eram livres? Não, eles tinham liberdade dentro de uma prisão, porque o direito de ir e vir deles não estava dado. Assim somos nós como igreja em muitas situações. A coisa não flui, a coisa não vai. Pastor, o que está acontecendo? Porque nós temos medo de declarar aquilo que nós somos, de profetizar diante do Senhor e principalmente de se colocar na mão do Senhor e dizer: Senhor, conserte a minha vida, mude a minha vida, faz de novo, Senhor. Tem coisas na nossa vida que não dá nem para reciclar, tem que fazer de novo. Tem história na nossa vida que não dá nem para recontar, tem que escrever de novo. A gente precisa ter consciência disso. Ontem eu fui ministrar numa igreja, já falei 2 vezes que eu fui ministrar numa igreja, né? E aí eles começaram a cantar aquela música: é Ele, por Ele que eu gasto. Como é que é? Vai, canta aí, quem sabe cantar, canta aí. Por Ele o quê? Por Ele que eu dou a minha vida, por Ele que eu gasto a minha vida, não é isso? É isso ou não é isso? Diz para mim, querido, você canta essa? Aliás, teve um domingo que nós estávamos cantando, a Madá estava ouvindo a música, a Madá falou: não vou cantar essa música não. Eu falei assim: Madá, pensa bem para cantar essa música. Filho. Diz para nós que ninguém nos ouça. Quando você canta essa música, o que você pensa nela? Por Ele que eu gasto a minha vida. O que você gasta? A gente peca até cantando, porque a gente não pensa no que canta. Se entender que o canto é uma oração, se entender que o que nós cantamos é uma declaração, e se ela for verdadeira, a gente peca até cantando, porque Deus não pode exigir de nós porque a gente espana. Eu quero te adorar, mas do meu jeito. Cativeiro de Israel foi para Deus trazê-los de volta. E às vezes, amado, as situações difíceis é para Deus nos trazer de volta. Sabe, 2024 está indo embora. Temos 23 dias para esse ano acabar. Mas e 2025? 2025, eu tenho certeza que você que faz alguns planos, você deve ter pensado: em 2025 eu vou fazer uma viagem de férias. Eu vou fazer a viagem do meu sonho. A mulher já olhou para o marido: e você se prepara, hein? 2025 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. 2025 eu vou reformar a casa. 2025, você pensou tudo em 2025 para fazer para você. E o que você vai fazer em 2025 para Deus? O que está no seu projeto de 2025 para Deus? Com Deus, o que está? Ixi, pastor, pois não é que eu esqueci? Porque primeiro somos nós e depois, mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua.
E todas essas coisas que você planejou vai ser acrescentado se primeiro você buscar Ele e o seu reino. Porque quando nós fazemos o que Deus nos pede, Deus faz o que nós queremos. Porque Deus não vai deixar de realizar o sonho daquele que realiza o sonho dele. Porque Deus tem sonhos conosco. Deus tinha sonho com Israel. E o sonho de Deus com Israel era tanto que para ele realizar, ele precisou colocar o povo dele 40 anos no cativeiro. Eu não quero que vocês adorem outros deuses, eu quero vocês comigo. Eu quero vocês comigo. Mas ele é tão bom que ele profetizou 140 anos antes, dizendo assim: não tenham medo. Não tenham medo, porque vocês vão crescer lá dentro, vocês vão se tornar uma nação diferente, vocês vão se tornar uma nação forte, vocês vão se tornar uma nação valente, e eu vou pôr a mão sobre vocês, e vou pôr a mão sobre o inimigo de vocês, todos eles serão envergonhados, humilhados, destruídos, todos eles serão abatidos, eu vou zombar de todos eles, porque vocês são o meu povo, do meu amigo Abraão, vocês são descendentes do meu amigo Abraão. Portanto, fiquem tranquilos. Mas como é que eu vou ficar tranquilo em um cativeiro? Porque às vezes, amados, lá é o único lugar em que a gente grita para Deus. Foi lá que Israel clamava a Deus, lá no Egito. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Juízes, 400 anos de história, o que você vai ver? E Deus levantou um libertador, porque o povo buscou a Deus, estava oprimido e levantou um libertador, e o libertador libertou, tirou eles da opressão, eles viveram bem, mas depois eles esqueceram e se voltaram para outros deuses e fizeram coisas erradas, e Deus novamente levanta um opressor, levanta um inimigo, levanta alguém, e eles começaram a ser oprimidos, e de repente eles começam a clamar ao Senhor, buscar o Senhor, e Deus levanta um outro libertador, e aquele libertador vai e liberta o povo, e o povo vive bem, e de repente o povo começa a esquecer, e vai provocando a ira de Deus, e Deus manda outro opressor, e o opressor, é sempre assim, sabe? A gente só lembra de gritar ao Senhor, quando tudo está ruim, quando as coisas não vão bem, e isso, Deus tem tanta paciência conosco que Ele trabalha a nossa vida para que eu e você entendamos. E Ele tem uma palavra para Israel, e a mesma palavra Ele tem para mim e para você. Não tenha medo. Não tenha medo de 2025. Não tenha medo do que está acontecendo aí fora. Não tenha medo. Me busque e você vai me encontrar. Me busque de todo o seu coração e você vai me achar. E a orientação e direção que você precisa para você vencer, eu vou te dar. Mas me busque. Mesmo no meio do seu cativeiro, me busque. Mesmo no meio da sua dificuldade, me busque. Mas no meio da sua bonança, não se esqueça de mim. É o Senhor quem está dizendo isso. Nós precisamos, como igreja, entender que nós somos um povo que foi criado vencedor. Nós fomos criados vencedores. Existem pessoas que foram criadas para vencer, mas nós não, nós somos gerados vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós precisamos entender que se estamos conectados com Ele e Ele está em nós, não importa o tamanho da luta, o tamanho do problema, nós vamos passar dificuldades, sim, todo mundo vai passar, mas o prazer, a satisfação, a alegria de saber que somos cuidados e guardados por Ele, nos dá segurança para superar e vencer todos os dias. Não tenha medo de profetizar 2025, mas projete 2025, mas veja onde Deus se encaixa no seu projeto. Vamos tomar posse do novo ano, vamos viver como igreja o que Deus tem para nós. Deus dividiu Israel em 12 tribos. Teve tribos que sofriam demais, mas teve tribos que viviam muito bem. Por que as tribos viviam e sofriam? Porque aquela tribo merecia passar pelo que ele estava passando, mas a outra não, a outra vivia bem.
porque a outra estava debaixo de uma liderança que buscava a Deus. Deus construiu várias igrejas, Deus nos levantou em pequenas tribos, multidões, igrejas locais. E eu quero que você entenda que o mundo pode estar em polvorosa, mas nós estaremos protegidos debaixo das asas do Senhor. A gente precisa ter a coragem de enfrentar isso sem medo. Não tenha medo de olhar para o futuro. Não tenha medo de olhar para o amanhã. Não tenha medo. Pastor, o senhor já falou que o amanhã não existe. E não existe mesmo, porque ainda não está criado para você. Mas se você olhar para aquele que é o nosso Deus, Ele tem um amanhã esplêndido para você. A segunda coisa que eu aprendo em Isaías, e Deus fala para o povo: não desanime. Os seus inimigos não são maiores do que Deus. Sabe, quando eu olho para Isaías 41 e olho para esse texto, eu falo: meu Pai, que coisa tremenda, que coisa fantástica. Não existe inimigo maior. Não existe. Maior do que o nosso Deus não existe. Isaías 41, 13 e 14, lemos o seguinte: eu o seguro pela mão direita, eu o Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo. Novamente ele enfatiza: eu estou aqui para ajudar você. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino de Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Duas coisas que ele chama Israel. Ele diz: não tenha medo, embora você não passe de um verme. Deus fala: Israel, você é um verme. Por quê? Você é tão pequenininho, você é tão pequeno como nação, você é tão frágil como nação, mas você é tão insignificante. Você foi tão humilhado, tão espizinhado, tão pisado. Você é como um verme que as pessoas pisam. Você é como um verme que as pessoas ignoram. Você é como um resto de alguma coisa. Você é um verme. Deus fala assim: as pessoas te veem como um verme. Até hoje, Israel é visto pelas nações que odeiam Israel dessa forma. Ele fala assim: embora você seja pequenino, Israel, eu vou ajudar você. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Então você não precisa ter medo. Sabe, como igreja de Deus, como povo do Senhor, como nação do Senhor, nessa dispensação para os dispensacionalistas, não é? Nesse tempo de Deus, como igreja que foi comprado por Jesus Cristo, um povo que foi comprado por Jesus Cristo para Deus. Amados, o mundo nos olha como insignificantes, o mundo nos olha como escória, o mundo nos olha como vermes, o mundo nos olha como um povo de pessoas incultas, de pessoas não sábias, de pessoas que vivem são tão incapazes que a única maneira de achar que nós somos alguma coisa é nos apegarmos ao sobrenatural, a um Deus que para eles não existe, não pode, não faz. Nós também somos vistos como um verme. Nós também somos vistos dessa forma. Mas ele disse: eu escolhi cuidar de vocês. Eu escolhi ajudar vocês. Quantas pessoas têm humilhado você? Às vezes você é um verme lá no seu trabalho. As pessoas te ignoram, te humilham. Às vezes você é um verme dentro da sua parentela, da sua família. As pessoas não gostam de você. Talvez porque você seja o mais simples, o mais humilde. Humilde aqui seja o mais pobrezinho na família. Talvez porque você seja alguém que tenha um defeito físico, infelizmente. E as pessoas usam isso para fazer de você um motivo de chacota. Talvez porque a sua aparência não seja tão bela, porque você não fale direito, você seja uma pessoa que é humilhado. Você é humilhado, humilhada, no caso mulher. E você fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? São pessoas que muitas vezes se mostram como nossos inimigos.
o inimigo da igreja. A igreja é odiada pelo mundo. A igreja nunca foi amada. A igreja não pode ser amada. Deixa eu dizer uma coisa para você que é um termômetro. Quando se o mundo estiver amando a igreja, é porque a igreja está fazendo o que o mundo quer. Se o mundo está andando de mão dada com a igreja, ou a igreja está andando de mão dada com o mundo, é porque a igreja está fazendo o que o mundo quer. Nunca houve nenhum tipo de conexão entre o mundo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca pediu nenhum tipo de conexão entre Israel e o povo pagão. Ele disse: não se misturem com eles, não adorem os deuses deles, não façam aliança com eles, não dê as suas mulheres para eles, e nem as mulheres deles para vocês. Não façam isso, porque eles vão corromper o coração de vocês. Foi a desgraça da vida de Salomão, fazer alianças erradas. Nós não temos conexão com o mundo. Nós podemos tratar de negócios, mas nós nunca vamos adorar igual, nós nunca teremos o mesmo Deus. Eu lembro que uma vez um vereador, um candidato a vereador, me procurou e disse para mim assim: pastor, nós vamos fazer um culto ecumênico ali na praça do Rochdale, ali naquele trevo do Rochdale, entre a Cruzeiro do Sul e a Brasil. Ali antigamente tinha muito encontros ali, fecharam. E eu falei assim: e nós vamos fazer um culto lá, celebrar, agradecer. Era um final de ano. Nós vamos agradecer a Deus, pastor. Você sabe que Deus é um só, né? Eu falei: não sabia disso não. Então Deus é um só e nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos dar as mãos ali, pastor. Eu já chamei alguns pais de santos, chamei alguns padres, chamei algumas pessoas, e a gente vai ali te unir, pastor. E o senhor é um homem de muito respeito nesse nosso bairro, na cidade. Eu gostaria que o senhor tivesse. Eu falei: então, cara, eu vou continuar sendo esse homem de respeito, eu não vou não. Ele falou: o senhor não vai? Eu falei: não vou. Ele falou assim: eu não vou dar a minha mão para um macumbeiro para orar a Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer uma aliança. Eu amo essa pessoa como um ser humano criado por Deus, mas eu não vou me unir a ele em adoração. Eu vou estar ofendendo, eu vou estar humilhando, eu vou estar acabando com aquilo que Deus colocou na minha vida. Isso para Deus é uma aliança. Ah, você está fazendo aliança, Gerson? Ah, agora você acha que precisa somar força com eles? Eu já não sou mais suficiente? Falei: não vou não. Ele falou: então tá bom, eu achei que o senhor era mais humilde. Eu falei: não, eu não sou humilde mesmo. Não vou. Porque eu conheço o suficiente de Deus para saber que isso não o agrada. Mas Deus não é um só. Não é um só. Nunca foi. Ele não é um só. Ele é o único Deus de toda a terra. Antes dele não existiu e depois dele não haverá outro igual a ele. Nossa identidade tem que ser assim. Ainda que os inimigos se levantem, ainda que os inimigos nos pressionem, ainda que os inimigos achem que a gente não vai conseguir. Quantas inimizades a gente... Amados, alguém já deixou de gostar de você na empresa de graça? Eu nunca fiz nada para essa pessoa. Por que ela não gosta de mim? Porque tem uma luz diferente em você que ofusca dele. Porque tem um brilho diferente em você. Você precisa discernir isso. Aí lá um dia, o cara vem e começa com conversar um monte de bobagem, fazer algumas coisas para você. Você pensa: caramba, eu vou me dar bem com ele, porque aí eu vou ceder algumas coisinhas. E de repente você está cedendo para o Deus dele. Você está fazendo uma aliança com o Deus dele. E a gente não percebe a sutileza com que o diabo trabalha. Ele vai minando as nossas forças, ele vai sugando as nossas forças. Como igreja de Cristo e povo do Senhor, você não pode desanimar porque as coisas estão difíceis. Você não pode olhar para 2025 e dizer: meu Deus, se 2025 for como 2024, eu estou frito. Aí você que prosperou muito fala assim: 2024 foi tão bom para mim que eu tenho certeza que 2025 foi melhor. Mas como que 2024 foi para você? Você prosperou de que maneira? De forma íntegra?
de forma honesta? Você prosperou debaixo da direção e orientação de Deus? Pastor, sinceramente, o senhor quer que eu seja sincero? Quero. Não. Então não foi Deus que te deu. Não, pastor, não. Quem foi? Mamão. Por quê, pastor? Porque Deus não está nas coisas erradas. Deus não faz negócio errado. Deus não rouba de ninguém. Deus não lesa ninguém. Deus não atrapalha ninguém para que eu leve vantagem. Deus não vai fazer isso. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o pecador, preste atenção, o pecador, ele trabalha, ele junta dinheiro, ele trabalha e ele junta dinheiro para entregar na mão daquele que busca a Deus. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Aonde está? Entre Gênesis e Apocalipse. Estou te dando uma dica. Mas está lá na Bíblia isso. Deus, ele faz com que o pecador trabalhe, com que o pecador junte dinheiro para entregar na mão daquele que busca a Deus. A gente não precisa fazer nada de errado. Quando Israel saiu do cativeiro, o Senhor disse: vocês vão sair daqui com muita riqueza, mas com muita riqueza, mas com muita riqueza. E eles saíram. E quando Moisés falou assim: Senhor, e o que eu digo para Faraó? Diga assim, que eles vão sair com tudo e que aqui, lá não vai ficar nenhuma unha. Nenhuma unha vai ficar lá. Sabe o que Deus está querendo dizer para você, querido? Você não precisa fazer nada errado, porque Deus é com você. Você não precisa de subterfúgios. Você não precisa de mostrar que você é um cara inteligente, fazer escapadelas. Não precisa. Quando o povo saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém, Neemias chegou para o rei e falou assim: rei, nós somos de madeira, está aqui. E ele era pagão. Está aqui a madeira. Rei, nós precisamos disso, está aqui. Nós somos manda o exército de ir com vocês e cuidar de vocês. E tem uma carta que vocês podem pegar tudo o que vocês precisarem lá nas matas e nas fazendas do rei. É assim que Deus faz. Mas quando o nosso coração é avarento, é pesaroso, depende mais das coisas que nós temos do que de Deus, tudo o que a gente ganha vai para um saco furado. Ageu falou sobre isso. Porque Deus não tem prazer em nos dar. Deus não tem prazer em nos abençoar. E aí 2025, você vai continuar no mesmo vento e na mesma onda? Não pode. Você precisa mudar. Falar: Senhor, agora eu vou fazer diferente. Eu vou andar debaixo da tua mão, por mais difícil que pareça. Porque a promessa de Deus para nós não é só de coisas nessa vida, mas da vida eterna. E a gente precisa projetar isso. A gente precisa ter tudo isso na nossa, essa confiança em Deus, essa segurança nele. Eu não preciso ter medo do futuro, porque eu sei com quem eu caminho no meu presente. Eu não preciso ter medo do que vai me acontecer lá na frente, porque eu sei quem é que vai comigo. É Ele quem ilumina o meu caminho, é Ele quem aplana o meu caminho. 2025 tem que ser um ano diferente, porque você vai viver diferente. Tem que ser um ano melhor, porque você vai viver melhor. Tem que ser um ano de sucesso, porque você vai ter sucesso diante de Deus. Vai ser um ano de conquista, porque Deus vai conquistar com você e para você. É tudo com Ele e para Ele. Nós precisamos aprender a trazer o céu para a terra. Nós não temos que levar a terra para o céu, mas trazer o céu. O Senhor Jesus, quando chegou, falou assim: é chegado até vós o reino dos céus. Jesus trouxe o céu para a terra. E é o que eu e você temos que trazer. O céu para a terra. Manter o céu na terra. A cultura do céu na terra. Amém? E por último, eu não preciso ter medo, porque Ele tem todo o controle. O Senhor, nosso Deus, o Senhor olha para Isaías 41, e eu quero aguçar a curiosidade de vocês, para vocês lerem em casa.
Ele mostra que ele tem todo o controle. Ele chega e fala assim: eu quero que vocês chamem os seus ídolos e falem do futuro. Vocês sabem sobre o futuro? Não, mas eu, Deus de toda a terra, sei. Eu posso falar do futuro, porque eu conheço o futuro. Mas olha o que Jesus disse em Mateus 28. Fantástico, fantástico, fantástico. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na... Jesus falou assim: olha, toda a autoridade. O que é toda, amado? É toda. Quando você olha para o grego a palavra toda e vai traduzir, esse significado de toda é toda. Não é em partes, não, é tudo, é tudo. Por quê, pastor? Mas toda autoridade aonde? No céu e na... Agora, espera aí. Põe a mão no seu peito. Quem aqui tem a certeza de que já nasceu de novo? Levanta a mão. Amém? Se você nasceu de novo, quem é que habita em você? Quem é que habita em você? Não, você vai falar. Quem é que habita em você? O Espírito Santo tem poder aonde? Aonde que ele tem poder? No céu e na... Logo você tem poder no céu e na terra. Porque aquele que tem poder no céu e na terra escolheu habitar em você. Amém? Você está entendendo? Ele habita em você. Então você pode chegar diante de Deus no céu. Amado, vou dizer uma coisa para você: se Satanás foi no céu para nos acusar, como fez com Jó, ele vai no céu para nos acusar. Quem me dera, quem dirá eu e você, que já estamos lá, assentados à direita do Pai, à direita de Jesus Cristo. O Espírito de Deus habita em nós, nós temos autoridade no céu. E qual é a autoridade que nós temos no céu, pastor? A autoridade para pedir, para clamar, para buscar. Nós temos autoridade porque nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos acesso à presença dEle. Nós somos filhos dEle, nós somos habitação do Espírito Santo. E qual é a autoridade que eu tenho na terra? Para pisar serpentes, escorpiões, para desfazer todas as obras do capeta. Tudo que o diabo levantar contra você, você tem autoridade no céu para desfazer, para quebrar, para anular, no nome poderoso de Jesus. Nós precisamos tomar posse disso, amados. Nós vamos parar de andar com medo, parar de ter uma mente de escravo e passar a ter mente de filhos. Mas para isso, nós temos que depender dEle, andar na dependência dEle. A gente precisa entender que foi isso que Deus falou para Israel em Isaías 41. Eu estou com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não vai destruir. Quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão afundar, porque eu estou com vocês. Ele disse: você pode até passar pelo fogo, Gerson, mas o fogo não vai te queimar. Você pode até passar pelas águas, mas as águas não vão te afundar. Aliás, Davi dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está. Meu Deus, meu Deus. Eu vou falar o versículo e no finalzinho, quando falar o Senhor está comigo, você vai falar bem alto, tá bom? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia! 2025, Deus está comigo. 2024, Deus está comigo. Gente, presta atenção. Pandemia, um monte de mortes, infelizmente. Mas dá uma olhada para a pessoa do lado. Fala: você está aqui.
Fala, Deus te livrou, Deus te abençoou, Deus te deu vida. Fale, porque Deus tem um plano com você. Acorda, igreja, acorda. Deus tem um plano com a gente, amados. Chorando nós vamos, gemendo nós vamos, cantando nós vamos, pulando nós vamos, arrastando nós vamos. O que importa é que a gente vai, pronto. Pastor, mas e se o capeta levantar, ele se levanta para cair? Porque quem está de pé é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Eu quero que você entenda, 2025 é o ano das águas. Deus nos deu esse tema. Loucura, não entendo nada disso. Deus não revelou nada para mim disso. Ele só falou o tema. Não sei como será, mas eu sei que será. Eu só sei que água é avivamento, água é fertilidade, água é abundância, água é tudo de bom. Mas água também pode ser tudo de ruim. Quando que a água se torna tudo de bom? Preste atenção no que eu vou falar. Um dia Deus falou assim para Noé: Noé, eu estou tão decepcionado com esse povo. Esse povo que eu criei, eu estou tão frustrado com eles, tão decepcionado, que eu resolvi que eu vou destruir todos eles. Eu vou destruir com água. Todos vão morrer com água. Vai morrer todo mundo afogado. Mas para você faz uma arca. E ele destruiu todo mundo com água. Mas ele disse algo para Israel que foi muito interessante, que vivia no deserto. Ele disse: eu vou trazer chuva sobre o deserto e o deserto vai florescer, o deserto vai ser terra fértil. Eu quero dizer para você que as águas de Deus são abundantes sobre a nossa vida. O Senhor disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero que você comece a profetizar 2025. Eu quero que você entenda que 2025 é um ano de coisas tremendas para você. Mas planeje, projete. Porque Deus vai fazer coisas tremendas no nosso meio, amém? Mas eu quero que você diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Eu tenho certeza que tem algo grande que Ele quer fazer. Pare de olhar em volta o que está acontecendo. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu falei hoje de manhã que eu sou tão apaixonado pelo meu Deus, pelo nosso Deus. Eu sou tão apaixonado que eu tenho saudade do céu. Eu tenho saudade do céu. Pastor, mas como é que o senhor tem saudade de uma coisa que o senhor nunca viu? Eu tenho saudade porque a Bíblia diz que eu vim de lá. Então eu tenho saudade. Eu não vi. Às vezes a gente fala assim: eu tenho saudade de quando eu era bebê de colo. Você também não tinha memória de bebê de colo, mas você tem saudade. Porque você era protegido, você era cuidado pela mamãe e pelo papai. Eu também tenho essa mesma saudade do céu. Porque céu é um lugar maravilhoso. Ele disse que lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele tirará do nosso corpo toda dor. Mas enquanto a gente está aqui, que venha 2025, que venha 2026, que venha 2027, que venha 2028, forte e fortalecido no Senhor, nós vamos avançar, amém? Eu quero dizer para você, querido, se você quer um 2025 sobre a sua vida, eu quero que você se levante como um profeta nessa noite. Se coloque de pé, nós vamos profetizar sobre o ano de 2025.